voltei falando outro idioma. Ninguém me entendia. Acho que esse foi um grande desafio e acho que essa foi uma motivação muito grande de começar a ensinar, explicar e apresentar esse modelo para o mundo, porque... norte-americano já tinha isso muito forte, né? Que tem uma ideia implícita ali, né, no give back. Se eu tô devolvendo, significa que eu tirei antes de outro lugar, né? Horrível isso, né? Horrível. Então a gente tem que começar a semear hoje o que a gente quer colher daqui a 10, 15 anos. E não vai mudar em 4, não vai mudar em 8, não vai mudar em 12. E todo movimento é cíclico. A gente percebe que existem momentos mais fortes, momentos com mais debilidade, depois ele volta. Cada lugar do mundo está testando, eu acompanho em Israel, o capitalismo consciente. Oi pessoal, muito bom ter vocês de volta, aqui para o segundo episódio do podcast ESG Land. Eu sou Danilo Maeda, co-apresentador desse podcast. Sou um homem branco, de cabelos pretos, cacheados. Estou hoje usando uma camisa cinza com alguns detalhes em branco. E estou aqui no cenário do podcast com a bandeira da ESG Land aqui atrás de mim, dentro do ambiente de gravações aqui do nosso estúdio e ao lado da Renata Romero, co-apresentadora do nosso programa. Olá a todos, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos na altura dos ombros, estou usando uma camisa azul clara e agora no nosso segundo episódio temos aqui o Thomas Eckschmidt, se acertei, desculpa. O Thomas é um grande entusiasta do capitalismo consciente, é pai da Gabriela e marido da Ana Maria. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Então, para começar a nossa conversa, quero te perguntar o que é capitalismo consciente? Legal, eu queria até me apresentar com vocês, né? Eu sou um homem branco, cabelo curto, castanho quase cinza já, né? Pela idade, 59. Tô com uma camisa de gola dura. Eu gosto de falar que isso é camisa dura, né? Camisa mole é aquela que não tem gola. E, bom... O que é capitalismo consciente, né? Capitalismo consciente é uma expressão natural do indivíduo quando ele sai para empreender. O que significa isso? Depois a gente pode até associar com o meu primeiro empreendimento. Todo mundo que empreende porque ele acredita que pode fazer alguma coisa melhor, não alguma coisa maior. Então, se você realmente faz alguma coisa melhor, o mundo te reconhece e gera mais venda, gera mais negócio e você tem resultado econômico. Então, o primeiro princípio do capitalismo consciente é o propósito, causa pela qual você inicia um negócio. Segundo princípio é a interdependência, porque você não consegue começar um negócio sozinho. Um primeiro cliente vai acreditar em você, um primeiro colaborador vai acreditar em você, que nem a gente tem aqui, um primeiro fornecedor vai acreditar em você. Isso mostra a interdependência. A gente é forte porque a gente é junto. Então, esse é o segundo princípio, a interdependência dos stakeholders, das partes interessadas, das partes afetadas. A partir daí, a gente começa a crescer, a gente começa a criar uma cultura responsável. Somos responsáveis pelos comportamentos que a gente prega, tá certo? Então, essa força, esses comportamentos que a gente fomenta, prega, os rituais, os símbolos que a gente cria, são para dar força para o nosso ecossistema em direção da nossa causa. E o quarto princípio é o princípio da liderança de cuidar. Como diz Simon Sinek, os líderes comem por último. Então, quando você cuida da sua equipe, a sua equipe cuida do seu negócio, cuida do seu resultado, cuida dos seus fornecedores, dos seus clientes e assim por diante. Esses são os 4 princípios de qualquer empreendedor. Qualquer um que começa, mesmo achando que vai ganhar muito dinheiro, você só vai ganhar muito dinheiro se você tiver na essência isso. E muita gente começa a empreender sem consciência disso. Então, eu gosto de dizer como eu me reconheci quando eu descobri essa filosofia, eu era um capitalista consciente inconsciente. E hoje eu tenho muita consciência do poder de qualquer empreendimento. E convido todo mundo que estiver escutando aqui para reconhecer que a maior força para elevar a humanidade das dificuldades, da pobreza, da desigualdade é empreender. Legal. Conta um pouco na prática como é que se deu esse processo de descoberta, né, de um capitalista consciente que estava adormecido ou inconsciente até então. Exatamente com relação ao negócio que você construiu inicialmente, como que ele capturava essa ideia de propósito, talvez ainda sem chamar desse nome, talvez, enfim, como é que foi exatamente essa sua jornada de descobrimento? Legal, eu trabalhei, sou engenheiro formado, fiquei 10 anos em 8 empregos diferentes, aí o meu professor de recursos humanos do MBA falou que o meu currículo era um currículo de mochileiro de emprego, né, então já era milênio na década de 80, aí...
entrei através da sócia desse meu professor, ela me colocou numa empresa multinacional de consultoria e acabei trabalhando em 20 países, cada 6 meses, 8 meses num projeto diferente. E quando minha filha nasceu, depois desse segundo ato de vida de 10 anos, eu decidi voltar ao Brasil, crescer junto com a família, a filha, né? E eu falei, bom, já fui do mundo corporativo, já fui do mundo de consultoria, vou empreender. E o empreendimento é uma coisa muito interessante, porque você tem o chapéu do vendedor, o chapéu do comprador, o chapéu do financeiro, o chapéu do analista, o chapéu do atendimento, o chapéu do programador. Você tem todos os chapéus ao mesmo tempo. Então você não tem a vida de silo do corporativo, a vida de consultor que você diz para o outro, você põe a mão na massa. E o nosso negócio era rastreamento de alimentos. Então a gente começou no década 2005, 2006, na época da vaca louca na Europa, então todo mundo queria saber de onde vinha o alimento. E a gente acreditava, a gente tinha uma crença que o trabalho coletivo gerava melhor resultado. E o trabalho coletivo a partir do mapeamento da cadeia produtiva, linear, cadeia de valor, produtor, packing house, distribuidor, varejo e consumidor. E a gente levou uma cultura de gestão para essa cadeia produtiva que fez com que muitos jovens voltassem ao sítio, à propriedade rural, a trabalhar com os pais. Né? Porque ficou mais legal. Pô, agora tem indicador, não é só mexer no barro e arrancar a planta do chão e botar numa caixa e vender. E por fim, a gente percebeu que a nossa forma de liderar, foi aí que eu escrevi meu primeiro livro, era de inspirar. A gente ensinava as pessoas a usar, a consumir o que a gente vendia para poder consumir melhor e ficar mais conectado com a nossa intenção. Então, olha só, eu falei de causa, de crença ao invés de propósito. Eu falei de cadeia de valor ao invés de mapa de stakeholder. Tudo é uma versão atualizada, uma versão mais abrangente. Eu falei de levar a cultura para fora, esqueci de levar a cultura para dentro. E aí a gente sofreu muito por causa disso. E a liderança, eu não sabia que eu estava cuidando, mas eu estava ensinando as pessoas a usarem o que a gente propunha para elas poderem usar direito e falar bem da gente. Porque se você compra uma coisa que não funciona, você vai falar mal, não funciona, não compro mais. E vai botar a boca no mundo. Então, quando você ensina o cara a consumir, ele consome melhor. Quando você ensina por que você trabalha, o colaborador engaja mais. Quando você ensina para o fornecedor para onde você está indo, ele tem como contribuir mais. Então, assim, de uma certa maneira, a gente tinha uma versão 0.5 do que é o capitalismo consciente, né, a metodologia inconsciente. E quando eu li o primeiro artigo sobre isso, né, que eu fui o primeiro brasileiro aí dos Estados Unidos a explorar esse mundo de capitalismo consciente, eu li o artigo do John Mack, que é fundador do Whole Foods, e eu falei, vou vender meu serviço para ele, né, como estava cuidando da parte internacional, e eu li aquele artigo, eu falei, nossa. Aí eu comecei a fazer um depara, né, o propósito, crença, cadeia de valor, mapa de stakeholder, cultura, estamos quase lá, liderança, tem alguma coisa acontecendo aí. Aí eu fui para lá, voltei falando outro idioma, ninguém me entendia. Acho que esse foi um grande desafio e acho que essa foi uma motivação muito grande de começar a ensinar, explicar e apresentar esse modelo para o mundo, porque é natural nosso. O ser humano acredita nisso. Eu não conheço ninguém que começa um negócio dizendo, eu vou ganhar muito dinheiro. Aí você pergunta, mas o que você vai fazer? Não sei, mas eu vou ganhar muito dinheiro. Aí você fala, pô, o cara vai mexer com droga, que chato, né? Porque a única coisa, ele não sabe o que é e vai ganhar muito dinheiro, deve ser coisa ruim, né? Porque se é coisa boa, você sabe, você fala do coração. Então, acho que esse despertar foi muito bacana, um despertar natural. E hoje a gente precisa despertar mais gente para a natureza do ser humano. Enquanto social, e essa é a responsabilidade, olha que bacana, né? A gente está aqui no SG Land. Sim. Enquanto o líder, que é a parte da governança, não entende como ganhar o dinheiro, não é mais ganhar dinheiro a qualquer custo, a gente não consegue cuidar do social, porque se o social não tiver atendido, o meio ambiente não tem vez. Uma pessoa com fome não vai olhar se a árvore está plantada ou cortada. Né? E uma organização tentando maximizar o retorno financeiro a qualquer custo também não vai ter a menor preocupação com a sustentabilidade do recurso ambiental ou do desenvolvimento social. Exatamente. Nem do recurso humano, né? Exato. E aí é curioso que no livro Capitalismo Consciente, né, o John e o Raj Sisodia falam ali sobre o resgate do espírito heróico dos negócios. Né? Uma coisa parece um pouco poética até. Você realmente acha que os empresários, os empreendedores e empreendedoras têm um quê de heroísmo aí e de um papel de salvação ou de contribuição positiva
para os desafios que a gente tem no desenvolvimento sustentável? Nossa, com certeza, né? Porque a gente sempre fala, empreender é tão difícil, mas é difícil para todo mundo. Então, o cara para empreender, ele tem que ter umas características muito fortes, tem que ter um superpoder. Essa é a verdadeira... quando você olha assim, quem empreende, você tem o seu superpoder. E às vezes você não tem todos, você junta com alguém para combinar 2 superpoderes, né? Que nem os gêmeos em ação. Tinha um desenho animado que eles juntavam os anéis e viravam o bicho que queria para superar o desafio. E acho que esse é a natureza aqui. Isso aqui é muito bacana do empreendedor. O empreendedor tem alguns superpoderes básicos ou ele se junta com outros para criar esse grupo de heróis para superar esses desafios. Então, quando eu falo muito na universidade, eu falo 2 coisas, né? A pergunta não é o que você quer ser, mas o que você quer mudar no mundo. Porque o que você quer ser é uma coisa que converge para um ponto de sucesso. Eu quero ser engenheiro, não passei na faculdade de engenharia. O que acontece? Eu falhei, eu sou ruim. Mas se eu quero mudar a forma que as pessoas são tratadas no sistema de saúde, eu consigo ser engenheiro, médico, administrador hospitalar. Olha a possibilidade. E quando você está na faculdade, você tem que olhar o que você aprende como uma possibilidade, com as ferramentas que você ganha para mudar o mundo ao seu redor. Então, volta para aquela pergunta, o que você quer mudar? E a partir daí você empreender. Porque quanto mais você empreende, melhor a sua empregabilidade. Porque o emprego é uma atitude passiva para o mundo, né? Eu sou engenheiro, vou esperar uma vaga de engenheiro. Não vem. Mas o que eu aprendi na engenharia me habilita a procurar trabalhos, resolver problemas. E a hora que eu saio para resolver um problema, o espírito heróico, aí, né, do empreendedor, e eu me proponho a resolver problemas, eu começo a ser relevante dentro da sociedade. E falando sobre sociedade, e a gente também num podcast sobre ESG, qual relação que você vê entre a agenda ESG e o capitalismo consciente? Uma coisa que até o Paul Polman falou, Paul Polman foi o CEO da Unilever, quando ele assumiu a Unilever, ele falou uma coisa, a Unilever tinha muito projeto social e ambiental, mas desconectado do core. Então era como se você tivesse 2 livros de trabalho. Eu cumpria aqueles projetos sociais e ambientais e voltava para fazer o trabalho como sempre, né? Avançar a qualquer custo. Sim. Então, quando ele chegou, ele falou, vamos começar a tirar algumas coisas e vamos começar a conectar essas coisas. Então, a conexão do capitalismo consciente com o ESG tem uma força muito grande em trazer essa essência de volta, a causa, né? Não é fazer qualquer impacto social, qualquer impacto ambiental, é fazer um que esteja conectado com o seu negócio para fazer parte do seu core. E não uma tarefa adicional que eu cumpri deixo de lado, aí a gente chama de compliance. Por isso que esse nome é tão ruim, né? Eu tenho que fazer compliance. Compliance é uma coisa que você tem que fazer por obrigação, não por movimento natural. Imagina se a gente tivesse que comer por compliance. Fala, eu tô tão animado, que eu tenho que parar para ir comer. Então, se você vai num lugar que você vai ficar muito engajado, um jogo de futebol, final do campeonato mundial, Copa, você vai comer antes para chegar lá e não perder um minuto, né? Entendeu? Fala, não, agora eu tenho que parar porque eu tô com fome. Não funciona. A mesma coisa numa organização. A gente não pode parar o que a gente faz para cumprir uma necessidade social ambiental e voltar, falar, cumpri aquilo, voltei. Né? Cumprir a lei, isso aí já não é aceitável mais. Então, quando a gente olha a evolução, né, dos negócios, antes não existia lei. Então, primeiro as empresas começaram a cumprir a lei. Depois, algumas empresas começaram a perceber que, aumentando a minha eficiência, eu gerava mais resultado ainda. Então, focaram na eficiência dos ativos. Paul Polman lançou uma ideia de ser net positive. Né? E hoje a gente já tem negócio que fala de ser regenerativo. A presença do negócio é regenerativo para o mundo, do aspecto social e do aspecto ambiental. Então é muito bonito isso, né? A gente começar a olhar qual é a evolução dos próprios negócios e quando a gente tem um passo à frente fica mais fácil de começar a enxergar um caminho. Sim, endereçar a questão como causa, como propósito principal, como fim do próprio negócio. E não como algo que corre em paralelo, né? Exato. E aí tem aquela lógica que é um pouco anos 90, assim, né? Do giving back. O capitalismo norte-americano já tinha isso muito forte, né? Que tem uma ideia implícita ali, né? No give back. Se eu tô devolvendo, significa que eu tirei antes de outro lugar, né?
Horrível isso, né? Horrível. E é tão interessante, né? Porque nessa do Give Back, One for One, né? O Tom Schultz foi um grande representante dessa filosofia. O que eles faliram? Aí você fala, puxa, Give Back também não funciona? Não funciona quando é utilitário. Alguém que devolve 60 pares de sapato chama a atenção de um monte de gente para fazer mais barato. E quando você devolve alguma coisa tão longe da sua área de atuação, você perde a conexão emocional, né? Aqui a gente está tomando água na mesa, vamos dizer que a gente tem uma jarra de água ali, eu estou com sede, e eu peço, quanto custa a água? R$5 um copo. Eu falo, eu compro. Em princípio, eu matei minha sede, você se desfez um pouco da sua água, que você tem excesso, e a gente parece uma relação ganha-ganha, né? Uhum. Mas aí você vai sentir e falar assim, puxa, Thomas aceitou isso muito rápido, né? Podia ter pedido 12. Então é ganha, mas não ganha tudo. Então, por mais que a gente queira fazer o bem, queira criar relações ganha-ganha, em duas partes nunca é ganha-ganha. Sempre alguém vai ter um sentimento que o outro ganha mais. Ou uma outra situação. Eu chego para a água, mesma situação, né? Quanto que é a água? Mas tem água para mim? Tenho. Eu te dou 5. Aceito. Uhum. Agora, eu comprei por 5 em vez de 10, mas eu penso, você aceitou muito rápido. Eu podia ter oferecido 4. Uhum. E uma terceira situação, onde a gente começa a falar de relações sistêmicas, porque o ecossistema de negócios é um ecossistema, assim como a natureza. Tudo atua junto. Você fala, puxa, eu tô com sede. Quanto que é água? Então, vou te contar a história da nossa água. A cada copo de água que a gente vende, né, faz uma contribuição para comprar um filtro para uma população isolada que não tem acesso à água potável. E esse filtro tem a capacidade de puxar qualquer água e transformar em potável. Então, cada 10 copos de água que a gente vende, a gente consegue fazer uma doação de um filtro desses. E aqui está a foto de uma família, aqui está a mensagem de uma família que recebeu um filtro. E essa água custa R$15. Não é 5, não é 4, não é 10, não é 12, é 15. E a gente criou valor sistêmico, então tem mais uma parte. Então acho que quando a gente fala de ESG, quando a gente fala de capitalismo consciente, a gente deixar de ter relações binárias, utilitárias, o salário por uma quantidade de tempo disponível, né? Mas por um crescimento do coletivo. Então esse é o convite. Quando a gente olha ESG, é a gente olhar de volta para a essência, através de uma lente específica, fala, puxa, minha presença social, meu impacto ambiental e a minha forma de gerar esse resultado, a governança. Uhum. É muito bonito isso, né? A gente perceber que a evolução natural do tripé da sustentabilidade vai para o ESG e ainda tem mais para evoluir. Mas a gente precisa desses passos do tamanho das empresas. Eu não posso dar um salto triplo quando ninguém nem sabe andar ainda. Uhum. Legal. Como é que você entende a conexão de todos esses processos de heroísmo empreendedor, heroísmo capitalista, com a necessidade da gente implantar políticas públicas que façam com que a agenda avance ao todo? Porque por mais que os negócios tenham uma capacidade de inovação maior, muitas vezes, do que o poder público, o alcance, a mudança em nível sistêmico depende de políticas públicas, né? Em que medida você acredita que os negócios têm um papel a cumprir também como indutores de políticas públicas em prol da sustentabilidade? Eu acho, aí a gente volta de novo para a ideia de ecossistema, né? A gente, como empresa, a gente não está isolado, a gente precisa do fornecedor, a gente precisa do concorrente, o concorrente faz a gente melhor, né? A gente precisa da comunidade do entorno, a gente começar a reconhecer que o governo é um stakeholder importante e relevante neste ecossistema de negócios para um país, para uma região. A mudança, eu sou muito, acho que quando a gente olha a mudança não vem de cima para baixo do ecossistema, a mudança vem de pequenos ecossistemas para influenciar o grande, vai influenciar um vizinho, outro vizinho, e a gente vai contagiando até que a gente muda um estado e 2 estados e de repente a gente tem massa crítica para mudar mais. Não tem como hoje o empresário achar que ele vai continuar operando sem ter uma agenda pública política, né? Sem a gente combinar isso, porque qualquer agenda pública política vai afetar. Então, se a gente não participa da solução,
a gente vai arrumar um problema pra gente. Sim. Tá certo? E não existe mais, eu acho que por exemplo, o Uber quando entrou no Brasil, falou, eu não vou pagar imposto. Entrou, operou, porque eu estou em outro país, né? E não existe espaço para isso. Você tem que se encaixar no sistema, tá certo? O imposto é alto? Vamos rediscutir. O imposto não é alto quando ele é bem aplicado. O imposto é alto quando ele não é bem aplicado, tá certo? Então a gente tem que começar a pensar como a gente atua nisso e como a gente ajuda a trazer as soluções. E isso traz uma pergunta muito importante nesta esfera: qual o tamanho que o governo deve ter? E quando a gente pensa em interdependência, a gente não pode achar que eu tenho que escolher um ou o outro. Quando eu tenho uma situação de barganha, onde eu tenho que escolher um ou outro, opção A, opção B, eu estou perdendo a opção que eu deixei de escolher. Então, se eu falo que o governo tem que ser grande, eu estou perdendo a oportunidade de fazer o governo pequeno. Quando eu falo que o governo é pequeno, eu estou deixando de ter a oportunidade do governo grande. Mas como vai funcionar o governo grande ou pequeno? O governo tem que ser grande onde não tem viabilidade econômica. E ele tem que ser pequeno onde existe viabilidade econômica. E aí a gente tem que deixar o mercado tomar conta. Na década de 60, quando a gente não tinha telefones, né, muita gente lembra, uma linha telefônica custava $10 mil. Então, ninguém acreditava no país. Então, o governo tem que ser grande e fazer um investimento. Agora que o governo tem reputação, credibilidade, fala, ótimo, passa isso à frente, vamos pegar o dinheiro e investir na próxima onda, né, de transformação social, ambiental, econômica. E aí, hoje, uma linha de telefone, todo mundo tem. Tem mais habitante do que tem mais linha telefônica do que habitante. Até o cara que não sabe ler e escrever, ele tem uma linha telefônica. Então, a privatização da telefonia foi o projeto de maior impacto social que o Brasil já teve. De mais inclusão. Olha que coisa tremenda. E se a gente não tivesse feito essa privatização, onde a gente estaria? A gente estaria isolado, excluído e quantas outras coisas mais. Então, assim, a gente tem que reconhecer algumas coisas e quanto mais a gente faz esse reconhecimento, mais a gente traz para a discussão verdade. Por que a gente está mexendo com o aeroporto? Né? Uhum. Por outro lado, sem o SUS grande e presente no país todo, a gente não teria vacina na pandemia. Exatamente. Mas aí tem coisas que talvez a gente precise de uma presença onde o governo sempre vai estar presente. Segurança pública. Eu não posso distribuir a segurança pública. Segurança pública só tem um. Porque se eu tiver a minha polícia, você tiver a sua, a gente se encontrar, a nossa polícia vai se matar? Não, não dá. Então, assim, tem uma questão de segurança, tem algumas questões que são básicas, que são universais, que o governo, em diversas esferas, tem que ter o seu controle. Né? O SUS é um exemplo absolutamente extraordinário para o Brasil. Né? E aí, mas sozinho também não funciona. A gente teve um líder político de São Paulo que conversou com líderes empresariais, fala, puxa, seu equipamento de tomografia computadorizada está ocioso à noite. Podemos usar isso para diminuir a fila? Aí a gente percebe que a solução, o governo não tem todas as respostas, nem a iniciativa privada, nem as entidades sociais. A resposta completa, cada um tem um pedaço do quebra-cabeça. A hora que a gente junta, a gente tem a imagem completa. Cada um tem um pedaço. E se trabalhando junto, a gente vai ser melhor. E quanto antes a gente trabalhar junto, antes a gente sai na frente. Por quê? A China trabalha junto para dentro e compete para fora. Ela colabora para dentro e compete para fora. Aí um exemplo de sucesso econômico há muito tempo, né? Queria te perguntar uma outra coisa. Como que você vê o capitalismo consciente no Brasil e em outros países da América Latina e no mundo, enfim? É muito interessante que esse movimento que começou nos Estados Unidos, né? Todo movimento é cíclico. A gente percebe que existem momentos mais fortes, momentos com mais debilidade, depois ele volta. Cada lugar do mundo está testando. Eu acompanho em Israel o capitalismo consciente, na Espanha, Portugal, no México, na Colômbia, no Peru, no Equador. Inclusive no Peru eu sou um dos conselheiros atuantes hoje. Eu fundei o movimento no Brasil. Eu acho que
no Peru, o movimento está tendo uma atuação muito política, muito trazendo os empresários para uma discussão política. A gente não tem espaço para aceitar o tipo de governabilidade ou de governança que existe no país, no Peru, dessa maneira. Então, a gente está trazendo muita gente para essa conversa de como é que a gente anda para frente, ao invés de ficar andando de um lado para o outro. Porque ninguém mais quer andar para o lado, né? Qualquer lado que seja. A gente quer andar para frente. E a pergunta é, existem coisas boas dos dois lados? A gente pode reconhecer que o que a gente tira de bom de um lado e o que tira de bom do outro. E muita gente, quando a gente fala de capitalismo, fala, nossa, capitalismo é muito ruim. Capitalismo é uma palavra divergente, tá certo? Então, inclusive a editora do livro Capitalismo Consciente Guia Prático aqui no Brasil tomou uma decisão muito sábia de falar, vamos mudar o livro para Guia Prático de Negócios Conscientes, porque são negócios conscientes que fazem o capitalismo consciente, não é ao contrário. O caminho é nessa direção. E negócios conscientes é mais fácil de aceitar. Sim. Né? Então, quando você começa a trazer essa ideia que as organizações conscientes vão fazer um sistema melhor, a gente consegue trazer uma agenda muito mais positiva, muito mais convergente do que divergente. Tá certo? Então, eu acho que todo lugar está num nível de maturidade diferente, todo lugar, a América Latina, no mundo, né, tem uma percepção diferente. Na Europa, o nome capitalismo não funciona de jeito nenhum. Lá, a entidade atua como conscious business, negócios conscientes. Porque dá para aceitar. Porque a parte social está muito evoluída. A parte ambiental sofreu, né? Acabou o gás, o cara olhou a árvore na frente de casa, cortou a árvore para esquentar a casa. Olha que interessante. Até na Alemanha, sem o gás russo, que era mais barato, o cara falou, não tem gás, eu não vou passar frio para cuidar do meio ambiente. Se o social não está cuidado, o meio ambiente não vai ser cuidado. Isso para mim é fato. E para o social estar cuidado, a governança tem que ser diferente. Por isso que o ESG é tão importante, né? Talvez devesse ser GSE, né? Porque começa com a governança, a grande transformação. Bom, e uma coisa que eu queria ouvir de você, assim, que o capitalismo consciente tem uma coisa bastante principiológica, né? Ele trata muito de premissas, de conceitos orientadores para os clientes. E a agenda ESG, ela já é um pouco mais técnica, né? Composta por indicadores, por processos, por boas práticas específicas, né? Como é que você entende a aplicação conjunta dessas duas metodologias, assim, né? Em que momento essas pontes vão sendo construídas ali no dia a dia de quem está tocando um negócio? E eu acho muito boa, inclusive, essa sua colocação dos negócios sustentáveis. O capitalismo diz respeito mais ao sistema. Isso. E aí, quando a gente olha para o sistema, a gente se sente pouco capaz de alterá-lo como um todo. Mas no nível do negócio, aí sim é muito mais viável de se fazer alterações. No nível do negócio, como é que esses princípios que são mais orientadores e depois você vai desdobrando nas tomadas de decisão se conversam lá com o conjunto de indicadores específicos que estão na nossa agenda mais ampla do ESG? Uma coisa que eu sou muito a favor, não existe resposta certa ou resposta perfeita. Existe a melhor resposta para uma determinada situação. Se você olha uma empresa que nunca fez nada, começou a fazer greenwash. Eu falei, que legal, começou a fazer alguma coisa. Começou a considerar o green, mesmo que seja no wash, na categoria wash. Porque ele vai começar a participar de conversas que ele vai ser questionado. Então, todos esses movimentos, essas maneiras de se expressar, elas vão convergir no futuro, lá no infinito, na distância. Porque elas partem do mesmo princípio, né? É o indivíduo no centro. Quando o indivíduo está no centro, você consegue gerar valor, resolver problemas e cuidar de todo o seu ecossistema. Quando você tira o indivíduo do centro e põe a decisão financeira, econômica, você desequilibra tudo. Então, olhando assim, ESG, ODS, né, capitalismo consciente, capitalismo inclusivo, capitalismo criativo, economia circular. Se você tem uma empresa industrial, vai para a economia circular. Porque o propósito básico da economia circular é circular, não tirar mais do meio ambiente. Tem coisa mais forte que ESG dentro disso? Então a gente percebe que tudo isso, quando você começa, tem uma sobreposição, tem uma convergência.
Alguns têm mais sobreposição, outros menos, mas lá à frente vão convergir. E hoje a gente está sem uma nomenclatura por que vai ser o novo sistema. Tá? É que nem eu brinco que quando a gente teve no Brasil a Semana da Arte Moderna de 1922, o pessoal não se reuniu em 1921, falava, vamos ano que vem fazer a Semana da Arte Moderna? Eles fizeram um evento, uma manifestação que 10, 15 anos depois foi reconhecida como a Semana da Arte Moderna de 1922. Então, passada a transformação, você olha para a história e você reconhece que aquilo foi um marco de transformação e que criou uma nova modalidade, uma nova forma da gente se apresentar para o mundo. Legal. Quando a gente olha todo esse processo de transformação, me parece inegável que de fato ele está em curso. A gente tem cada vez mais negócios conscientes, cada vez mais negócios engajados com causas, negócios tentando fazer gestão das suas externalidades, enfim. Mas ao mesmo tempo em que a coisa avança, ela não avança na velocidade necessária. Porque quando a gente olha os grandes desafios que estão aí pela frente, mudanças climáticas é um deles, combate às desigualdades é outro, a gente continua com indicadores globais muito ruins e com uma velocidade muito aquém do necessário para endereçar esses grandes desafios. Onde é que você acredita que estão as alavancas, para além da gente estar aqui conversando sobre o tema e tornando mais conhecido, onde é que estão as alavancas para a gente conseguir fazer esse processo se acelerar de verdade e a gente fechar, né, aproveitar essa janela de tempo cada vez menor que a gente tem para endereçar esses grandes desafios? Eu acho que a maior alavanca que tem, quando a gente fala de mapa de stakeholder, do ecossistema, a gente tem stakeholders de primeiro nível, são aqueles que a gente tem uma relação financeira, relação econômica, tem uma troca de dinheiro. Tem os stakeholders de segundo nível, são aqueles que se conectam com os de primeiro nível. Por exemplo, você tem o colaborador, é primeiro nível porque recebe um salário. A família do colaborador é segundo nível porque é sustentado por um salário. E os de terceiro nível, a comunidade do entorno, que às vezes está mais próximo ou mais distante. A alavanca mais forte está no segundo e no terceiro nível. São as crianças, são os jovens. Isso a partir da educação. Tá? Porque quando você educa um jovem, ele começa a policiar o adulto, transforma a geração do jovem, a geração dos pais e ele transforma a geração dos seus filhos. São 3 gerações numa tacada só. E a importância da gente entender isso é a gente reconhecer que qualquer que seja o seu negócio, hoje, ele é um negócio de educação. E se você não ensinar o cliente a consumir, ele consome errado e vai falar mal. Se o seu colaborador não entende por que ele está trabalhando, ele não engaja. Ele cumpre um horário de trabalho. Se você não entende, se o seu fornecedor não entende para onde você está indo, ele não tem como trazer inovação. Se a comunidade do seu entorno não entende a sua presença, eles nunca vão sair na sua defesa. Então, assim, o nosso trabalho, qualquer que seja a sua empresa, é educação. Se você não ensinar, se você não fazer se compreender, e acho que esse trabalho do ESG Land, a gente está ensinando a empresa a aprender que ela precisa voltar a ensinar, tá certo? Não só produzir mais, mas produzir melhor. Produzir melhor passa por consumir melhor, passa por entender o impacto da nossa presença, de como a gente está produzindo, né? Uma série de coisas, entender o ecossistema, não só cadeia de valor. Cadeia de valor é uma visão míope do século passado. A natureza já viu uma árvore competindo com a outra, apoiando um galho para a outra não crescer, empurrando uma raiz com a outra. Um passarinho, tem uns passarinhos que brigam aí, né, por uma questão de território, mas ficou no seu território, está bem, né? Mas tudo faz parte do ecossistema. As abelhas não competem. E então, assim, a gente entender que a gente faz parte do ecossistema. Sim. Mas na natureza, mesmo quando existe competição entre espécies, no sistema existe um equilíbrio. Né? Exatamente. A própria competição faz parte de um sistema que está equilibrado, que poderia ser mimetizado pela economia, né? Os competidores podem coexistir, competir dentro de determinados parâmetros que pro sistema vai ser uma externalidade positiva. Tanto que tem um estudo muito interessante que os lobos foram tirados do Parque Yellowstone 50, 60 anos atrás, depois foram reintroduzidos e mudaram o curso dos rios por causa da reintrodução. Por que aconteceu? Quando você tira o lobo, os veados descem, começam a pastar mais, começa a multiplicar. Começa a ter menos arbustos, os pequenos roedores, ratos camundongos, vão embora.
Eles vão embora, as águias, os pássaros maiores também vão embora. Então começou... Quando os lobos foram reintroduzidos no Parque Yellowstone, mudou completamente o equilíbrio. Então os animais que pastam foram mais para o alto, os lobos cuidaram mais de baixo, aí voltaram os arbustos, as pequenas vegetações, voltaram os pequenos roedores. Então é impressionante como você tirar alguma coisa do sistema, você pode desequilibrar ele. Trazer de volta, você pode reverter este processo. Isso é um sinal para a gente que a gente tem condições de reverter o caminho que a gente está indo. Se a gente ficar consciente de como a gente se apresenta para o mundo, como a gente produz e do nosso próprio impacto. Legal. Deixa eu perguntar uma coisa mais pessoal agora. Acontece com muita gente que trabalha hoje com sustentabilidade ou com capitalismo consciente. Aconteceu comigo. De algum fato pessoal ser um começo de um processo, de uma jornada de transformação de sentido de carreira, né? Então, o momento da tomada da consciência, eu brinco que eu acho que ninguém que tem mais do que 30 e poucos anos e trabalha hoje com esses temas não fez isso sem ter passado por uma transição na sua carreira. E na maioria das vezes motivada por algum aspecto da vida pessoal. Houve, no seu caso, algum gatilho que te fez caminhar nessa direção? Foi o nascimento da sua filha? Que momento foi esse, assim, do estalo? Foi exatamente o nascimento da minha filha, porque eu lembro, eu trabalhei praticamente 20 anos, né, viajando muito, sempre me deslocando, e saí de casa domingo, minha esposa falou, tá tudo bem, minha esposa estava grávida, faltava 2 semanas, então tá bom. Eu cheguei, a gente estava morando em Miami, eu cheguei em Milwaukee, em Columbus, Ohio, nos Estados Unidos, que era 3 horas de voo. Aí cheguei no projeto, minha esposa me liga, eu tô indo pra maternidade. Eu falei, você tá louco. E aí, é uma coisa muito impressionante, porque aí eu consegui um consultor para me levar para Cleveland, para de Cleveland sair, porque tinha um voo que eu conseguia chegar em Miami. Eu cheguei às 5 horas, às 5:05 a Gabriela nasceu, né? E ela teve que ter isso, então ela teve que ficar no hospital por mais uma semana. E acho que essa semana, né, de você acaba de assumir um projeto para a vida toda. Uhum. Porque qualquer coisa antes não é um projeto para a vida toda. Tá certo? A hora que você tem um filho, o filho é um projeto para a vida toda. E aí você começa a perceber que o nível de responsabilidade, o nível de... E para mim uma coisa que me toca muito, eu aprendi muito com a minha filha. Hoje ela está com 20 anos. Quando ela tinha 4 anos, eu colhi uma pequena muda de uma árvore chamada pau-ferro. Colhi 300 junto com ela, morreram 290, só sobraram 10. Aí no segundo ano colhi, ela já tinha 5 anos, colhi 200 mudas, sobraram 180, né? 20, melhorou a taxa de sobrevivência. No terceiro ano, tô lá colhendo com a Gabriela, ela fala, papi, todo ano você colhe essa árvore. Que árvore é essa, né? Eu falei, essa árvore grande aqui, pau-ferro, tinha uma árvore enorme, crescida, né? Porque as mudas nasciam embaixo da árvore. Ela falou, puxa, que bonito, né, papi? 6 anos. Ela falou, quanto tempo leva para essa muda ficar desse tamanho? Ela falou, uns 50, 60 anos. Aí ela olha para mim assim, com a cara de interrogação. Por que você está plantando essa árvore? Matemática básica, 50 mais 50 dá 100. Eu não estou conhecendo ninguém que tenha 100 anos. Então, imagina para que você vai plantar. Aí, exatamente nesse caminho, é um caminho onde a gente saía para fazer a caminhada e aí outras partes e voltava. São 100 metros de árvores de pau-ferro que fazem um bosque muito gostoso. E eu olhei para aquilo e falei, não é gostoso passar por esse bosque? Ela falou, é a melhor parte do caminho, porque quando a gente sai para andar é quando a gente chega. Eu falei, pois é. Alguém semeou essas árvores 50, 60 anos atrás para fazer sombra no nosso caminho. Eu quero semear mais 50 árvores, 80 árvores para fazer sombra naqueles que vêm depois da gente. Então, acho que isso faz dar clareza na importância, né, do nascimento da Gabriela, né, dessa relação. Por isso que quando eu me apresento, eu sou o pai da Gabriela, marido da Ana Maria, que são as coisas que a gente faz para frente, né, entusiasta do capitalismo consciente. E hoje a gente colhe muita coisa que a gente não está de acordo. Isso porque a gente deixou de semear, a gente deixou de plantar. Então o convite que eu faço para quem está ouvindo a gente, para a gente olhar, abraçar essa ideia de ESG, de negócios conscientes, de mudar a forma. Vamos começar a semear hoje, porque a mudança não é que nem acender a luz. Para a gente hoje conseguir acender a luz e desligar, por muitos anos de trabalho
para a gente ter esse privilégio, né, que não é um privilégio, deve ser o padrão de todo mundo ter, essa opção. Então a gente tem que começar a semear hoje o que a gente quer colher daqui a 10, 15 anos. E não vai mudar em 4, não vai mudar em 8, não vai mudar em 12. Né? E para quem sabe, porque eu estou usando múltiplo de 4, a gente entende o que é. Então, cabe a nós, líderes, e cada um é líder, a semear o que gostaria de colher daqui a 15 anos. Que sombra a gente está fazendo no caminho daqueles que vêm depois da gente? Bom, Thomas, obrigado por esse seu depoimento. Acho que com uma fala como essa, com essa sua história, a gente encerra aqui a conversa de hoje, te agradecendo bastante pela presença, por compartilhar tanto conhecimento e também coisa da sua própria trajetória, né? Acho que você se abriu aqui pra gente, o que é sempre rico para estabelecer essa troca. Para você que está nos assistindo, muito obrigado pela audiência, obrigado pelo seu tempo aqui conosco. A gente te espera nos próximos episódios do podcast ESG Land, o futuro da Terra em nós.